Estamos aqui novamente com o senhor Altino Luiz Miguel. Estamos fazendo a segunda parte da nossa entrevista. Hoje é dia 27 de setembro de 2017, estamos às 10 horas da manhã. Um dia relativamente bonito, apesar de algumas nuvens. Estamos no cartão postal de Fraiburgo, ao lado do Lago das Araucárias, para continuarmos essa entrevista. Seu Altino, como falamos, é um inventor, é um instrutor, é um idealizador de uma série de máquinas, equipamentos, é pioneiro em inúmeras atividades, incontáveis atividades desenvolvidas aqui em Fraiburgo. Um cidadão que está há 50 anos ajudando a construir Fraiburgo. Como eu sempre falo, é um cidadão que ajudou a carregar algumas pedras na edificação dessa sociedade linda e maravilhosa que hoje nós temos. Prazer retomar essa entrevista com o senhor, seu Altino. E o senhor fique à vontade para fazer as suas considerações, especialmente no que se refere às suas invenções e ao seu pioneirismo industrial aqui na nossa cidade, realizadas através da primeira serralheria industrial que nós tivemos aqui em Fraiburgo e na região. Bom dia e fique à vontade, senhor. Fico super agradecido pela tua gentileza e espero poder colaborar com a nossa cidade, que sempre foi o que eu fiz, e que talvez com este vídeo, com essa escrita que pretendes fazer, traga alguns esclarecimentos para muitas pessoas de Fraiburgo, que algumas que não me conhecem, outras que vieram depois e atualmente estão conosco e nem sabem da existência de Altino Luiz Miguel. Mas estamos aí à vontade, pode consultar as suas perguntas, estarei à disposição para respondê-las com muito prazer. Hoje eu gostaria que o senhor falasse para nós, seu Altino, nas questões industriais da sua vida aqui em Fraiburgo. O senhor foi pioneiro em uma série de inovações tecnológicas para a época, avançadas para a época, como a colocação de rolha num garrafão, coisa que não existia aqui, para a empresa agrícola Fraiburgo. O senhor criou uma esteira transportadora de embalagens de bebida, que existia nos grandes centros, mas aqui na nossa região não existia esse tipo de máquina. Então eu queria dar um start agora nessa nossa conversa para que a população saiba quem é que foi Altino Luiz Miguel, inventor, industriário. Muito bem. Na verdade, todo esse trabalho feito em metalúrgica, eu fui mecânico de indústria de papel e muitos conhecimentos a gente traz na nossa bagagem. E com isso as ideias vão surgindo e a gente vai informando e tomando consciência daquelas coisas que pretendemos fazer quando são solicitadas pelos industriais da nossa cidade. Na época o Sr. Roland Mayer acreditava muito no meu trabalho e eu aproveitava dar o melhor que eu tinha para resolver os problemas que eram necessários naquela época. Então eu passei a fabricar máquinas e correias transportadoras e várias coisas aconteceram. E na verdade, na região aqui, ninguém fazia esse tipo de trabalho, né? Então a gente desenvolvia um desenho, porque eu já era desenhista mecânico, então eu desenvolvi um croquis, e nesse croquis eu ia desenvolvendo todo aquele trabalho e saía sempre a contento, funcionando muito bem. Tivemos essa correia transportadora, era uma correia transportadora que fazia uma curva. É uma coisa meio difícil de correia transportadora fazer curva, mas eu consegui fazer e funcionou muito bem. Ela transportava as caixas de cidra do engarrafamento até o depósito. Dava mais ou menos uns 150 metros de comprimento. Na parte da máquina de fechar garrafão, foi uma outra tentativa de resolver os problemas que se eram necessários para automatizar
o fechamento do garrafão. Então eu produzi essa máquina e ela funcionava muito bem. É um sistema bem interessante porque no momento que o garrafão sobe, automaticamente a máquina soltava uma embreagem e dava um pulso que empurrava a rolha que já estava no destino dela, na boca do garrafão. E fechava e já descia e voltava à posição normal para o novo garrafão. E assim ia seguidamente. Não era uma máquina veloz, era uma máquina devagar, mas era contínua. E funcionou muito bem. O senhor também foi construtor de um Globo da Morte. Como começou essa história, seu Altino? Sim, havia um circo que estava aqui em Fraiburgo naquela época, que era o Circo Áurea. E o rapaz que fazia o trabalho de motociclismo dentro do Globo me consultou se eu faria um Globo da Morte. Deu as medidas e eu parti para a construção. Deu muito trabalho, foi um trabalho bem difícil, porque todas aquelas ferragens que eram usadas, foram precisas fazer máquinas para dobrar aqueles ferros, porque não existia aqui na região. Eu tive que fazer a máquina para dobrar os ferros. E todas aquelas chapas que eram postas para as rodas da moto rodar, elas eram trançadas como peneira. E além disso, todas furadas e arrebentadas. Então foi um trabalho demorado, saiu muito tempo para ser feito, mas terminamos ele e entregamos. Infelizmente, eu tive um desfavor devido aos custos que saíram muitos. E num acerto com o rapaz do Circo Áurea, ficou para me pagar uma diferença que até o momento não foi reposta. Então fiquei em haver desse trabalho. Fraiburgo nasceu em torno da madeira, prosperou em torno da madeira, teve o seu ciclo madeireiro de 50 anos praticamente. Todas as atividades da região voltadas à madeira de Fraiburgo. E o senhor também desenvolveu máquinas para esse setor, tendo em vista a necessidade constante de afiar serras, fazer o alinhamento de serras. Como que foi esse processo, seu Altino? Muito bem, é isso. Nós vamos falar agora sobre, vamos dizer assim, uma comunhão de acordos com a mecânica Bruno, do Bruno Chalet. Ele fabricava umas máquinas para afiar as serras e eram necessários acompanhá-las, as máquinas de travar e igualar os dentes das serras. Então foi mais um desafio para que eu iniciasse esse evento e partimos para a compra de máquinas e materiais, desenhamos e passamos a fabricar então o igualador e o recalcador de dentes, que foi um sucesso na época. E na verdade na época foi a época de ouro de Fraiburgo, e tudo que se fazia a gente vendia e consegui fazer assim um capital trabalhando em cima de todas essas máquinas. Isso foi que a gente conseguiu subir e conseguimos chegar a um determinado top que estamos até hoje, graças a Deus. Terminando essa parte industrial relacionada à madeira de Fraiburgo, iniciou-se a partir de meados da década de 60 a implantação e a pesquisa da fruta de caroço, da fruta maçã, da pera, da uva. E o que prosperou efetivamente foi a maçã, tornando Fraiburgo a capital nacional da maçã, e que persiste esse ciclo até hoje. Para isso, houve a necessidade de se criar condições de estocagem para essa fruta. E o senhor também foi pioneiro na instalação e manutenção de câmaras frias aqui em Fraiburgo. Fale para nós sobre essa parte da sua vida. Muito bem, exatamente com a Agrícola Fraiburgo, através daquela confiança do Sr. Roland Mayer,
e que passei a participar também nesse evento das câmaras frias em Fraiburgo. As primeiras câmaras frias de Fraiburgo foram construídas aqui na Rua Arnoldo Frei, que naquela época era onde estavam todos centralizados todas as indústrias da agrícola e vinícola Fraiburgo. Então, passamos a acompanhar os montadores e passamos a construir então essas câmaras frias e fazer a manutenção e funcionamento delas. Foi as primeiras câmaras a funcionar aqui em Fraiburgo como câmara fria industrial para frutas. Aí o senhor já mostrava a sua capacidade para trabalhar com equipamentos delicados que envolviam eletrônica, que envolviam engenharia, que envolviam mecânica pesada, que envolvia mecânica delicada. Como foram os primeiros passos na eletrônica através da sua loja de eletrônica aqui em Fraiburgo? Bem, antes de entrar na eletrônica, preciso concluir um pouquinho nas câmaras frias. Eu falei nas câmaras frias, mas posteriormente na Renar Frutas, nós passamos para uma nova atividade que seriam as câmaras de atmosfera controlada. É um trabalho diferente, né, das câmaras normais, e foi aí que desenvolvemos várias câmaras de atmosfera controlada, as pioneiras também aqui em Fraiburgo. Foi um trabalho pioneiro também nosso, juntamente com o italiano que aqui esteve para dar as instruções, como iriam funcionar os controles das câmaras para que elas tivessem a fruta sempre em estado de novo, como se estivesse recém-apanhado. Então é interessante esse ciclo da atmosfera controlada, porque ela mantinha a fruta dormindo com a umidade necessária e com a quantidade de CO2 e oxigênio necessário para que ela não desenvolvesse o amadurecimento. Elas ficavam praticamente um ano fechadas, só sob controle externo de todo esse processo. Voltando agora então para a eletrônica, na verdade quando eu cheguei em Fraiburgo, a primeira coisa que eu fiz foi construir uma loja para ter uma eletrônica, para consertos, na época consertos de rádio, porque rádio, toca-disco, toca-fita, essas coisas que tinha na época. Em seguida, posteriormente, apareceu então também a televisão, que foram já em 69, e na televisão fomos também os pioneiros aqui a trazer o sinal de televisão para Fraiburgo, através de uma equipe de São Paulo, onde participei na montagem e manutenção desses equipamentos. Várias coisas aconteceram nesse processo da televisão de Fraiburgo, porque o sistema instalado era pioneiro também no Brasil, eram sinais de UHF, que hoje estão trazendo a imagem digital, novamente em UHF, que na época, em 1969, nós já estávamos com UHF funcionando no Brasil como pioneiros no Brasil. Era uma rede que vinha de Boa Vista, em Canoinhas, até Fraiburgo. Fraiburgo seria um ponto de distribuição, esse ponto de distribuição para os municípios em toda a volta de Fraiburgo. Na época existia um plano para ter um estúdio aqui em cima do Morro do Bugio, ou no Morro das Torres atualmente, para que fossem feitos programas locais dos municípios participantes daquele consórcio intermunicipal de televisão. Mas, como o sistema não funcionou perfeitamente, porque a empresa brasileira que passou a idealizar essa montagem estava com pouca capacidade de equipamentos, e os equipamentos na época eram tudo valvulados, não davam confiança total. Então um dia entrava no ar, no outro dia já não entrava, e muitos problemas ocorreram, e passou um tempo para a televisão coligada de Blumenau. Daí para frente as coisas foram mudando e só foram para melhor. Hoje estamos aguardando já a chegada para a nossa cidade da televisão digital.
Por falar na era digital, que já é uma realidade no mundo e sistema analógico praticamente não existe mais, o senhor ainda trabalha com a manutenção de alguns equipamentos ditos manuais, mecânicos, tipo toca-discos, tipo toca-fita, que são relíquias que algumas pessoas ainda possuem e que às vezes pela sua idade demandam algum conserto. O senhor ainda atua nessa área ou não? Atualmente eu não estou mais fazendo esses trabalhos de eletrônica nessa situação, porque esses equipamentos normalmente já estão muito danificados e os componentes para manutenção são muito difíceis de encontrar, né? Então poucas pessoas procuram para fazer esse tipo de trabalho. Quando aparece alguma coisa a gente até faz, mas nem cobra mas faz por esporte, não porque pensa em ganhar dinheiro, né? Matar a saudade. Matar a saudade. E equipamentos valvulados, somente eu atualmente que estou trabalhando ainda com valvulados. Então valvulados ainda existem alguns equipamentos, de vez em quando precisamos fazer manutenção. E na era digital, o senhor já se atreveu a trabalhar ou não é o seu campo de atuação? Bom, para conhecimento do nosso trabalho que estamos fazendo hoje aqui, em 2016 eu fiz o curso de primário e secundário e o curso de técnico em eletrônica, exatamente devido ao aperfeiçoamento para a era digital. Então hoje eu sou formado técnico em eletrônica com direito ao CREA, porque foi necessário, nós não podemos parar no tempo, temos que evoluir. E como eu procuro sempre estar atualizado, estou nessa área novamente em dia. Parabéns, seu Altino. Sabemos também, seu Altino, que o senhor foi o idealizador, o projetista, o homem que pensou algumas residências aqui em Fraiburgo, fazendo os primeiros projetos arquitetônicos para a nossa cidade, e também construiu um prédio que inicialmente abrigou o Cine Real Fraiburgo. Fale para nós sobre essa sua experiência como como idealizador do desenho arquitetônico em nossa cidade. Muito bem. Na época, quando eu cheguei em Fraiburgo, nós tínhamos 2.000 habitantes na cidade interior. E a prefeitura necessitava de alguém que fizesse algum desenho para as casas, alguns prédios, algumas coisas que eram feitas aqui em Fraiburgo. Como não tinha engenharia em Fraiburgo, eu tinha o curso de técnico em desenho arquitetônico, passei a fazer desenhos de casas, prédios, que estão até hoje aí na história, né? Eu tenho o prédio do Gugelmin, fui eu que fiz o desenho. A casa do Antoninho Xavier, fui eu que fiz. A casa do Clodélcio Bar, fui eu que fiz esse desenho. Alguns desses que eu posso citar, né? Mas além disso, eu sempre fui pesquisador de conhecimentos. Que meu pai sempre dizia que o conhecimento ninguém rouba e não ocupa lugar. Então eu estava sempre estudando. E estudei também o desenho técnico de mecânica, né? E fui desenhista na fábrica de papel Irani, como projetista da empresa. E quando eu vim para Fraiburgo, também fui convidado, na época era Facelpa, né? Para trabalhar com Johnny Mahler. E aí também desenvolvi vários desenhos para aquela indústria de papel, que era a Facelpa, ou atualmente Trombini. E em um determinado tempo eu mudei de ramo, passei para a televisão novamente, porque houve uns desencontros de ideias, né, com o pessoal antigo da indústria, e foi melhor eu abandonar e passar para outra atividade. Fraiburgo teve
grandes idealizadores na sua história, empresários envolvidos no crescimento da nossa sociedade, o senhor pode destacar algumas pessoas dessa estirpe que conviveram com o senhor nas suas atividades, na sua época de iniciar a construção de Fraiburgo? Sim, os meus contatos com os grandes industriais eram o Sr. Roland Mayer, o Sr. René Frey e o Sr. Willy Frey. Para conhecimento, o Sr. Willy Frey e o Sr. René Frey, eu fui um consultor confidente, pela confiança que eles tinham na minha pessoa, pelos conhecimentos que eu tinha e para que eles tivessem um esclarecimento. Inclusive, uma época, o Sr. Willy pediu para fazer uma escrita para levar a um especialista em Curitiba para ver das minhas aptidões e sobre a minha pessoa. Outros que participaram comigo na época, não tenho, porque na verdade na época eram esses os principais. Né? Algum prefeito se destacou ou interferiu nas suas atividades, muitas delas de uma maneira direta ou indireta? Não posso dizer que algum prefeito tivesse algum problema comigo, porque sempre me dei bem com todos e todos eles, se não ajudaram, mas também não atrapalharam. Então, porque na época, o primeiro prefeito que eu tive contato era o Sr. René Frey, que estava deixando a prefeitura na época, em 69. Daí veio o Dr. Valdir Bareta e posteriormente veio o Edir Valim, o Sr. Willy Frey e na sequência os demais. Mas todos nunca tive problemas. O senhor conviveu então com todos os prefeitos eleitos de Fraiburgo até hoje, com todos eles? Todos eles com perfeita tranquilidade. O senhor nunca quis endereçar para o lado político? Houve uma época que até eu estava interessado em ser vereador, cheguei até a fazer os panfletinhos, mas numa reunião que aconteceu com nós, eu não gostei das colocações feitas pelo majoritário, que seria o prefeito, queria candidato a prefeito, eu desisti da ideia de ser candidato. Na época tinha uma concorrência também de vereador, o Ivo Biasolo, naquela época trabalhava na Renar também, e aí eu achei melhor não participar. Eu acho que é isso. Mais alguma colocação que o senhor queira fazer? Eu tenho apenas um pequeno detalhe que talvez o pessoal não sabe, muita gente não sabe, né? E para o futuro vão saber. Eu fui o primeiro piloto de ultraleve nato de Fraiburgo. Profissional? Profissional. Primeiro piloto. Fui fazer os cursos de piloto em Blumenau. Como é que chama a carteirinha? Brevet? É brevet, mas é de piloto de ultraleve, não é piloto privado. Tem exercido atividade ou hoje está parado? Hoje eu deixei de atuar naquela área por falta de companheiros para participar na área da aviação, porque eu sempre fui muito sonhador com a aviação e para não deixar a aviação, o que eu continuei fazendo? Estou no aeromodelismo até o presente momento. Já faz quase 15 anos que estou no aeromodelismo e é nessa área que vamos continuar, se Deus quiser, até que o patrão nos leve embora. É pioneiro também nessa área, pretende chegar ao drone ou não? Não, o drone não me faz a cabeça do drone. Prefere o Eu prefiro o aeromodelo porque, na verdade, o drone é um equipamento mais para profissional, porque é tudo comandado via satélite. Ele não tem aquela coisa que precisa controlar, não sei o quê. Não, ele botou no ar, fica lá paradinho, não precisa fazer nada. Pode dar tomar café e tudo. O aeromodelo não tem como, não pode nem tirar o olho dele. Tirou o olho, perdeu. Então é isso, mais uma vez quero agradecer a presença e a disponibilidade do seu Altino Luiz Miguel, que veio nos brindar com as suas colocações, com a sua ajuda.
com a sua ajuda, mais uma vez, para as pessoas de Fraiburgo conhecerem quem foi seu Altino Luiz Miguel, o quanto ele ajudou essa cidade a se desenvolver. Estamos caminhando para 60 anos de vida e seu Altino foi uma das pessoas que ajudou a construir, que ajudou a carregar uma pedrinha para edificar essa sociedade tão linda e maravilhosa que hoje nós temos. E hoje eu estou com 80. E estamos sempre à sua disposição quando necessitar dos nossos trabalhos, do nosso serviço ou da nossa presença. O senhor tem acesso 100% liberado para que a gente possa cada vez mais continuar crescendo em benefício do povo fraiburguense. Muito obrigado. Bom dia para todos. Um grande abraço. Muito obrigado.